Muito bem, saudações a todos. Nessa parte estudaremos e praticaremos sobre o fatiamento de arranjos no módulo NumPy. O fatiamento de arranjos é uma seleção de um trecho de elementos do mesmo, e dessa seleção gera-se um novo arranjo com uma nova organização de índices. Organização essa que configura em um intervalo de índices do tipo fechado-aberto, ou seja, a contagem se inicia de um índice de valor A e vai até um índice de valor menor que B. E esse último valor dependerá do passo de sucessão que será explicado logo mais. A sintaxe desse procedimento é a seguinte: eu criei um arranjo A e quero gerar um outro arranjo a partir de um trecho que corresponde aos elementos de índice 2 até o elemento de índice menor que 7. Na criação do arranjo, no seu argumento, apresentamos, em vez dos valores que representam o arranjo, a sintaxe de consulta de um trecho do arranjo antigo. E com relação ao extremo direito, que é aberto, ou seja, o valor não chega a 7, chega a um valor abaixo dele, esse valor menor que 7 depende do valor do passo de sucessão. O passo de sucessão ele é um valor com o qual se progride na contagem dos índices. Se for necessário especificar esse valor, o adicionamos na seguinte sintaxe. Nós chamamos a sintaxe de consulta do arranjo antigo com o primeiro valor do intervalo, que é o valor com o índice 2, até um valor menor que o índice 7 e com o passo de sucessão D, onde D é o meu passo de sucessão. E se eu não apresentar esse valor na sintaxe, automaticamente esse passo será considerado como sendo de valor 1, uma unidade. Vamos começar a prática em cima desse exemplo de arranjo. Iniciando aqui o Sublime Text, eu vou primeiro importar o módulo NumPy, import NumPy os.np. Eu vou salvar esse trabalho e eu vou chamar o arquivo de slice.py. No próximo passo, eu vou criar o meu arranjo np.array. Aqui no argumento, eu vou criar o meu arranjo manualmente. Primeiro valor 45, 63, 25, 15, 66, 23, 8, 14, 6 e 10. São 10 elementos com índices de 0 a 9. Agora eu quero criar um arranjo a partir do arranjo original, A. Eu vou chamá-lo de X, será o meu novo arranjo, e a sintaxe np array, e aqui no argumento, ao invés de eu digitar os valores do arranjo X, eu vou utilizar a sintaxe de seleção de trechos de índices do arranjo A, ou seja, o meu arranjo ele será um intervalo de elementos que começam do índice 2 e vai até um índice menor que 7. Eu vou fazer uma verificação imprimindo esse novo arranjo. Eu posso chamar a impressão utilizando o arranjo X, de variável X, ou eu posso apenas utilizar a sintaxe de seleção de elementos por índices da linha anterior. Eu vou chamar aqui A, e dentro dos colchetes, do valor 2 ao 7. O resultado é o mesmo. Haverá situações que eu preciso utilizar uma variável para o novo arranjo, ou haverá situações em que eu posso utilizar a sintaxe de consulta de índice dos elementos do arranjo original. Eu vou rodar o programa, e aqui estão. São os mesmos valores, os mesmos resultados. A linha de cima é referente a X, e a linha abaixo é referente a A. Eu vou comentar esse trecho, eu vou realizar um novo fatiamento de um arranjo original, criando um outro, através do uso, adicionando o passo de sucessão, ou simplesmente passo. Eu vou comentar esse trecho que eu utilizei anteriormente, e agora sim, eu vou utilizar o mesmo arranjo. Agora eu vou utilizar a seguinte sintaxe, np.array, aqui no argumento, o arranjo anterior, A, com elementos de índice de 2 até um valor menor que 7, e um passo de integração. Eu vou escolher aqui o passo 2, de 2 em 2 unidades. Então, eu não vou ter mais a sequência anterior como resposta. Será uma sequência diferente, que vai utilizar de 2 em 2 unidades com relação à posição de índice. E eu vou programar a impressão. Eu vou utilizar os dois modos, no caso, através da variável, ou através da sintaxe de consulta, que é o A, entre colchetes, elementos de 2, até um índice menor que 7, com o passo 2. Eu vou rodar o programa,
E aqui eu obtenho os mesmos resultados, tanto para x quanto para a sintaxe de consulta por índice. Observem que não são as respostas iguais às anteriores, porque o meu passo de sucessão, ou simplesmente passo, ele está contado de 2 em 2 unidades com relação ao índice no arranjo. Com relação ao arranjo 2D, eu também sigo o mesmo raciocínio, só que agora na sintaxe haverá mudança com relação aos valores de índices no argumento. Eu vou comentar esse trecho anterior e agora eu vou criar o meu arranjo de 2 dimensões, ou seja, com 2 eixos. Vou chamá-lo de A também, np.array, e aqui no argumento eu vou começar a confecção de minha matriz ou arranjo 2D ou tensor 2D. Vou utilizar os colchetes externos. Os 2 colchetes da extremidade esquerda representam um tensor de 2 dimensões, 2 eixos. Um eixo mais externo, que representa a pilha de vetores, e dentro desses colchetes mais externos, eu vou começar a criar a quantidade de vetores. Eu vou trabalhar só com 2 vetores agora. Eu tenho o primeiro, que é o par de colchetes aqui à esquerda, e o outro par de colchetes à direita. São 2 colchetes empilhados em um eixo maior, que é o eixo 0. E dentro de cada vetor, eu vou criar aqui os valores 1, 2, 3, 4, 5. É o primeiro vetor. São 5 elementos para cada vetor. O segundo vetor, ele é 6, 7, 8, 9, 10. E esse é meu arranjo 2D. São 2 eixos. O eixo 0 tem uma pilha de 2 vetores. E o eixo 1 é para cada vetor que possui 5 elementos. E com base nessa informação, podemos concluir que é um arranjo de dimensões 2, 5. Um eixo com 2 elementos, são 2 vetores, e o outro eixo com 5 elementos, que são 5 elementos por vetor. Eu vou direto para a impressão, onde na impressão eu vou solicitar o fatiamento, que é a sintaxe de consulta de índices A, e eu quero os elementos do eixo 0 no índice 1, e o elemento do eixo 2, que são dos índices de 1 até um valor abaixo de 4. Eu vou rodar o programa e aqui eu obtenho o meu resultado, que são os elementos 7, 8 e 9. São os elementos que estão no índice 1 do eixo 0 e no intervalo de índices 1 até o 3 do eixo 1. E a vírgula ela vai me indicar que eu estou trabalhando com um arranjo de 2 dimensões, ao contrário dos exercícios anteriores em que eu não tenho vírgula porque eu estava trabalhando apenas com um eixo, no caso aqui de um arranjo 1D. E eu posso estender esse entendimento para tensores de dimensões maiores, 3D, 4D, 5D, utilizando essa sintaxe principal aqui, a sintaxe de consulta por índice, para o fatiamento de arranjos maiores. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.